Vamos falar de previsões astrológicas para a semana que vai começar? Eu estou aqui com o super time de astrologia do Personária, Vanessa Tuleski e a Nayara Tomaino, e a gente vai conversar sobre as previsões para a semana de 22 a 28 de janeiro. Mas antes, quero pedir para a Vanessa o nosso amado spoiler da semana. Vamos lá, Vanessa. Aperta o cinto aí, gente. Que é aquilo, né? Mar calmo nunca fez bom marinheiro, então a gente aperta o cinto e vai aí nessa aventura que vai ser essa semana. Antes de começar, já dá aquele like aqui no vídeo para a gente saber se você está gostando e saber também se você gosta do nosso programa de previsões da semana e ajudar o programa a chegar a mais pessoas. E eu quero começar te convidando a olhar o seu horóscopo personalizado para ver a área da vida que você está com Vênus. Eu vou te ensinar a fazer isso. Quando você identifica no seu horóscopo personalizado a área da vida que você está com Vênus, você anota qual é a casa, qual é a área, que a Vanessa Tuleski e a Nayara vão dar dicas específicas sobre um tema importante dessa semana para você. Vamos lá? Então você vai acessar o seu horóscopo personalizado do Personária, que a gente colocou aqui o link na descrição para você. Se você não tiver o cadastro, é só fazer e colocar os seus dados, que aí a gente vai calcular automaticamente o seu horóscopo e você vai procurar aqui na lateral o trânsito de Vênus na casa, que é Vênus na casa 7, no meu caso. Você pode ter outros trânsitos de Vênus, como por exemplo esse que é um aspecto com a Lua, mas você vai procurar Vênus na casa. No meu caso aqui eu estou com Vênus na casa 7 e você vai ler esse trânsito de Vênus, essa interpretação, porque você vai entender bem que área da vida é essa que vai estar nessa semana conjunto a Saturno e você vai entender um pouco mais sobre o que isso significa para você. Agora que você já sabe a área da vida que você está com Vênus, comenta aqui com a gente, que a gente já quer saber as áreas da vida que estão mais marcantes aqui. E vamos ver as dicas do programa. Vamos começar? Então vamos lá, vamos entender esse primeiro tema. Primeiro é este, aperta o cinto aí, gente. Nós temos até essa quarta-feira, vindo já do sábado, a Vênus em conjunção com Saturno. Cada pessoa pode viver esse aspecto de uma maneira diferente. Então, para algumas pessoas, esse aspecto traz uma certa restrição financeira, pagar a conta, que em janeiro tem muita conta, né, gente? É IPTU, é IPVA, é seguro. E algumas pessoas também poderão viver essa conjunção de Vênus com Saturno ficando um pouco menos disponíveis para a vida social. Isso pode ser interno ou pode ser até factual. Estar com mais trabalho ou estar com algum impedimento, é uma questão de Saturno. Sabe aquele resfriado que você fica menos propenso a sair, a socializar? Então, tem um tonzinho aqui de uma certa seriedade. A gente chamou essa seriedade do cinto de Saturno, que é aquele planeta com 7 anéis em volta, então Saturno tem cinto, tá? Então tem uma coisinha um pouco restrita aqui nessa semana de regramento, e a gente tem que tomar um certo cuidado também com esse aspecto, que às vezes ele mexe com a autoestima, e a gente fica mais exigente, aquela coisa assim, nossa, engordei nas festas, tô horrível, aí pode ter um pouquinho de exagero e de perfeccionismo, mas aí eu vou deixar a Nay comentar, que eu tô curiosa, que a Nay tira leite de pedra, tá, gente? Ela tira leite de pedra. Mas, assim, queria ressaltar que essa restrição, pessoal, pode ser, assim, alguma chefia, essa conta, né, que a Vanessa falou, que chega, uma pessoa mais velha, né, alguma pessoa hierarquicamente mais experiente que você. Então, repare se essa figura chega. E eu acho que o interessante é a gente pensar que essa parte de apertar os cintos vem trazendo também uma responsabilidade para a gente, né? Então, pode ser sim essa organização. Eu acho que a conta que chega para quem festejou muito, gastou muito no ano novo, no recesso, né? E aí a gente já tem o mês seguinte, fevereiro, está aí com o carnaval, então vai ser muito sobre equilibrar mesmo essas contas, né? Mas, como a Vanessa falou, Vênus, esse planeta do amor, do dinheiro, da beleza, a gente pode sim estar com essas questões de autoestima. Mas o que eu acho que é interessante, vamos lá tirar o leite de pedra, né? Às vezes, alguma coisa que a gente está começando essa semana, nas nossas atitudes quanto a dinheiro, né? Já que a gente vai ter ali essa chamada para responsabilidade, a gente pode conseguir implementar um hábito que vai ser um pouco ali mais duradouro, né? Então, é bom a gente olhar para as nossas contas, é bom olhar para os relacionamentos amorosos, porque a gente pode criar ali um hábito, uma conversa, uma troca, que pode ser algo duradouro e que a gente pode também, assim, conseguir
aceitar as nossas responsabilidades, essas cobranças, fica uma coisa assim, já que não tem jeito, eu vou aqui encarnar esse lado saturnino, né? Então, a gente pode sentir, sim, tem que ter cuidado, né? Para a gente não sentir menos merecedor, porque o Saturno, ele tem esse peso, mas aceitar aí as responsabilidades. Vanessa, uma dúvida disso que a Nay falou, né? Eu convidei no início do programa as pessoas a olharem a área da vida que elas estão com Vênus, porque Saturno vai estar ali também, né? Então elas conseguem ler o trânsito de Vênus no horóscopo do personagem, mas esse complemento fica aqui para o programa, né? O que esse Saturno está conversando com essa área da vida? Que dica você daria para o pessoal que já sabe ele a área da vida? Bom, vou pegar um exemplo. Vamos supor que cai ali na casa 5 do amor, ou 7, que também tem a ver com relacionamentos, e a pessoa é solteira e está naqueles contatinhos. Aqui é uma tendência ela ficar mais encucada, talvez cobrar um pouco mais do outro. Nessa área, é como se você estivesse fazendo uma análise. Se não for de relacionamento, o que tende muito a ser de relacionamento, você tende a pensar mais, a pensar com mais frieza. Então, vou dar um exemplo qualquer. Vamos supor que isso cai lá na sua casa 6 dos colegas. Aí tem um colega que está extrapolando muito, ele está fazendo alguma coisa que está te incomodando. Nessa semana, você vai falar assim, olha, eu acho que eu vou mudar um pouquinho em relação a ele. Eu estou precisando dar um limite nele, ou então eu estou precisando reportar para o meu chefe alguma situação que eu estou passando. Existe uma tendência aqui a uma mini DR, a um ajuste. E aí, possivelmente, nessa relação, ou você está querendo ajustar, ou você está um pouquinho menos exuberante por alguns dias. Embora isso esteja marcado lá no mapa da Lua Nova, e quem nos segue aqui sabe que o mapa da Lua Nova reverbera por um mês, né? Fica implícito aí por um mês. Ficou super claro, Vanessa. Quer dizer, é a área da vida em que a pessoa, nessa área da vida que a pessoa identificou no horóscopo, é a área da vida onde ela vai olhar e falar, peraí, deixa eu ver, rever, reavaliar as ações com esse olhar, onde que eu estou extrapolando, onde que alguém está extrapolando comigo, no sentido de entrar mais na linha, é isso? Isso. Aliás, uma das recomendações que eu sempre dou com Vênus com Saturno é que a gente tem que andar na linha nesses dias. A gente não deve se ceder, porque isso pega um pouco mal. Aqui as pessoas estão menos tolerantes, entendeu? Então, se você deixar um furo, não tiver diplomacia, que é uma coisa de Vênus, isso reverbera mais, incomoda mais, as pessoas levam mais a sério, tá? Então, tem que tomar muito mais cuidado com as posturas. A gente não consegue relaxar tanto quando tem Vênus com Saturno. E, Nay, uma dúvida. Em relação ao coletivo, ao Brasil, às notícias, como é que você vê esse aspecto? Eu acho interessante a gente pensar, Carol, que quando a gente fala de Saturno, né, e uma Vênus em Aquário, estamos falando de questões políticas, sociais, questões que falam do coletivo, né? É interessante a gente pensar até nos coletivos dos quais a gente participa, né, como personas sociais, pode estar incluído as pessoas que têm a mesma profissão que a gente, o nosso grupo ali de trabalho. Mas quando a gente fala desse coletivo aquariano, é até esse grupo maior, né, ao qual pertencemos. Então, quando a gente pensa ali de Saturno, pode ter alguma questão política do governo, né, que está ali representando essas instituições. E Vênus, a gente está falando, sim, às vezes de casais conhecidos, né, a gente gosta de lembrar essa parte, né, na sociedade, mas a gente está falando, sim, de questões financeiras, tá? Então, a gente pode ver, assim, alguns comércios lançando bastante promoções, né? Porque, às vezes, esse medo de não vender pode fazer isso. Ou para quem trabalha com vendas e etc., pode notar que essa semana pode ser uma semana mais morta, assim, para as vendas. Então, pode ser legal tentar mesmo encontrar outros recursos, né? Para as questões financeiras, as financeiras, as pessoas ficam mais com medo de gastar. Acho que podemos ir para o nosso segundo tema da semana, Vanessa. Apesar do aperto, temos esperteza e otimismo. Bom, o otimismo vai ficar por conta de um Sol em sextil com Júpiter, que acaba funcionando até como um guardião aí por outro aspecto, porque a Vênus com Saturno às vezes mexe com a autoestima, como a gente falou. Mas o Sol com Júpiter, a gente tenta ter uma visão ampla,
das coisas. Eu colocaria que a gente tem até um certo humor. Aqui, a atmosfera de otimismo vem muito desse aspecto. Um lado bom da Vênus com Saturno, que eu esqueci de dizer, para quem está querendo retomar a forma e tal, porque no final do ano tem uma extrapolação, dá mais um ânimo aí para malhar, para fazer as coisas, como a Nay deixou claro, o dever. E o Sol com Júpiter faz a gente acreditar nesse projeto. Esse Sol com Júpiter é muito iluminador, e a partir da quinta-feira a gente tem 2 excelentes aspectos. O Sol num bom aspecto com Marte, que dá ânimo, energia, força, da saúde, né? Um aspecto de saúde. E temos também o Mercúrio num trígono com Urano, que faz a cabecinha ficar esperta, ter ideias. Então, uma das dicas para esse último aspecto é se abra um novo, que alguém pode te apresentar uma solução, um aplicativo, alguma coisa que você não conhece. Então, são ótimos aspectos nessa semana, por isso eu coloquei uma roupinha amarela animada, né, para combinar com esses aspectos. Vanessa, principalmente para esse lado da animação, eu acho que esses aspectos têm essa questão em comum, né? A gente tem ali o Júpiter, que traz um otimismo, Marte, que traz essa vontade de agir, né? Não é uma coisa que fica só ali nas ideias. E o Urano, inclusive, eu acho interessante a gente lembrar, né, que o Urano, a partir do domingo, dia 22, entra no movimento direto. Então, quando a gente tiver esse aspecto, o Urano já vai estar em movimento direto. Então, são novas ideias, eu acho que principalmente para quem tentou cuidar mais da saúde, tentou ali cuidar das finanças, e estou num ano novo, mas não estou conseguindo fazer nada novo, às vezes pode vir essa nova ideia, né? Júpiter, às vezes, pode trazer não só um otimismo, mas uma ajuda, uma sorte, e principalmente quando a gente pensa, né, nesse Sol em Aquário, que está ali fazendo um aspecto fluido com o Marte em Gêmeos, pode vir essa ajuda através de uma conversa. A gente tem Mercúrio ali também envolvido, né? Eu acho que um dos melhores conselhos para essa semana é a gente tentar fazer coisas novas para as ideias estarem ali refrescantes, né? Mas também a gente lembrar que se a gente não estiver dando conta de fazer as coisas, pedir ajuda, né? Pode ser que essa mão de Júpiter espalhe ali os seus benefícios. Colocaria também que, como a Vênus com Saturno às vezes dá metade vazia do copo, os outros aspectos que a gente está vendo do Sol com Júpiter, Sol com Marte, dão a metade cheia do copo. Então, se tiver alguma metade vazia aí na vida de vocês, esse setor não está tão bom. Olha para o outro que está bom, põe energia no outro que está bom. Ou então começa a colocar energia nesse setor esvaziado, né? Sabendo que os resultados também precisam vir a longo prazo. Saturno fala muito nisso. Então, assim, eu estou animada com essa semana, apesar da Vênus com Saturno poder dar, às vezes, até uma sobrecarga de trabalho, tá? Essa é uma das coisas que pode acontecer. Às vezes o lazer fica um pouquinho prejudicado, mas isso vai até metade da semana, e aí vocês estão vendo que de quinta em diante entra 2 aspectos aí de fazer gol, né? Pessoal, e para concluir sobre esses aspectos que a gente falou, eu gostaria só de lembrar uma questão para a gente tomar um pouquinho mais de cuidado com a nossa fala. Esse Sol com Marte em Gêmeos, Mercúrio, às vezes a gente pode, sei lá, soltar algum segredo, falar alguma coisa um pouco sem pensar. Então, assim, vamos pedir ajuda, vamos trazer ideias inovadoras, mas percebendo se a gente não está ali passando dos limites, hein? Vanessa, então podemos ir para o último tema da semana. Sim, começa beleza. Por que começa a beleza? Porque Vênus, na quarta-feira, vai entrar em Peixes, onde esse planeta tem uma expressão muito especial, e ele vai transitar nesse signo até o dia 20 de fevereiro. O que acontece quando Vênus entra em Peixes? Primeiro que eu acho que a gente aprecia mais a beleza, um pôr do sol, um quadro, uma arte, uma música. A gente se emociona mais porque Peixes é um signo de emoção. E segundo, o que eu acho muito legal nesse posicionamento é que a gente passa a olhar as nossas relações de um ponto de vista um pouco mais amplo, tem um pouco mais de tolerância. E isso é muito importante, perdão, tolerância, maleabilidade, flexibilidade. A gente consegue ali fluir como a água. Então, é uma fase que é um ponto alto do ano.
Eu adoro quando Vênus está em peixes. Para mim, sempre super me inspira. Eu vou parar em galeria de arte, entendeu? Eu vou ver coisa bonita. Então, por isso que eu falo, começa a beleza, e é a época para a gente se abastecer dessa beleza, dessa tolerância, dessa espiritualidade. É um posicionamento que eu gosto muito. Uma dúvida, Nai, é um período em que tem mais manifestações artísticas ou esse estilo de que a Vanessa falou se destaca mais em filme, em livro, alguma coisa assim? Carol, eu ia falar exatamente sobre isso, para as questões profissionais, porque quando a gente fala de Vênus, a gente está falando da arte, mas está falando de dinheiro também. Então, para quem trabalha com artes, pode ser um momento até de maior acessibilidade ao público, mas também de prosperidade. E para qualquer pessoa, em qualquer área que você trabalhe, você pode usar dessa comunicação, né, mais artística. Então, vai fazer uma reunião, usa de imagens, coloca aquele vídeo emocionante que toca as pessoas, né? A gente pode levar, assim, todo esse contato com a arte, com a forma de comunicação, que é mais através da imagem e da poesia, está valendo bastante, né? E, claro, essa coisa da gente tocar as pessoas, porque normalmente a gente lembra, né? Vênus, dinheiro, amor, e são coisas agradáveis que a gente vive. Então, exatamente o que a Vanessa falou, essa questão da compaixão, né? Do altruísmo, do zelo, ficam muito ali reforçadas. Então, a Vênus se exalta em peixes porque é um amor que vai até além do amor romântico e afetivo. É um amor pela humanidade, né? Então, a gente pode ter, assim, esses momentos de grande inspiração. Então, essa é uma fase boa para ver os filmes do pré-Oscar, né? A cerimônia costuma acontecer em março, mas os filmes já começam a ser lançados antes, e pode surgir algum filme especial que toque os corações, aquele que vai ganhar o Oscar, né? Então, em termos realmente de arte, de beleza, a coisa está no auge. E uma dica aí que eu daria para os solteiros, mas com um pouquinho de cautela, é que pode ser aquela época que o coração vai bater mais forte. Você vai dizer, ai, não sei porque eu gostei dessa pessoa. Claro que pode ter um pouco do excesso do romantismo, que todo posicionamento tem um lado excessivo, mas que tem uma vibe romântica aí, tem, tá? E quem está no relacionamento, dá uma florzinha, um presentinho, seja um pouco mais demonstrativo, né? A hora da emoção. Adorei as dicas. Gente, pegando aqui o que a Vanessa falou, é bom a gente lembrar que no finzinho ali desse período da Vênus em Peixes, a gente vai estar ali na época do carnaval, né? Então, tem essa coisa ali do amor de verão, a gente tem que ter um pouquinho de cuidado com o escapismo, com questão de vícios, com as ilusões que a gente vive. Ali, às vezes, né, no carnaval, na fantasia, a gente está ali. A gente vai falar sobre isso na semana do carnaval, tá? A gente não se preocupe. Mas é porque esse período, né, da Vênus em Peixes é muito comum. Então, até antes, a gente se preparar contra essas ilusões, escapismo, né, coisas que a gente está ali vivendo só na nossa imaginação e que às vezes só tá bom ali na nossa imaginação. Muito bom para a gente sonhar, mas vamos ter também um pezinho ali na realidade, hein? A pessoa vem toda apaixonada, amarradona, e chega no carnaval e fala, então, o famoso perdido, né? Então, a gente se vê em março, né? O celular fica desligado, aquela coisa assim, acaba. Ainda junto com a Vênus em Peixes, acaba a ilusão toda. Vai por terra. Especialmente quando Vênus entra em Áries. Porque de Vênus em Peixes para Vênus em Áries é outra pegada. Aí você vai ver quem é quem, tá? Porque na Vênus em Peixes, você ainda está acreditando em alguma coisa. Na Vênus em Áries, as pessoas vão realmente se mostrar. Então, ó, cuidado aí que, é como elas falaram, amor de verão ainda tem um carnaval, tem que ser amor de março, pós-carnaval. Então, essas foram as previsões da semana. Quem não comentou, coloca agora para a gente qual é a área da vida, qual é a casa astrológica que você está com a Vênus, para a nossa equipe continuar essa conversa e continuar dando dicas para vocês. E também eu destaquei aqui o @ da Vanessa Tuleski e da Nayara Tomaino, porque elas dão muitas dicas legais de astrologia ao longo da semana também. E, é claro, se inscreve aqui no canal também e ativa as notificações, porque na semana que vem tem outro programa para você e você recebe um aviso sempre que a gente lançar um novo vídeo. Eu te vejo no próximo.